Olá, seja bem-vindo ao Shopping Show, o programa que mostra o que temos de bacana em nossa cidade. Hoje temos dicas incríveis na Ives Perfumes, Mulher Rendeira, Codecal e da Tele. Não sai daí! A ideia do Shopping Show é mostrar para você de casa as novidades. E hoje não poderíamos deixar de estar na Ives Perfumes para mostrar os aromatizadores de ambientes, que nada mais é do que deixar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, com um cheirinho especial. E a Inês vai dar dicas para vocês de como fazer essa escolha. Inês, eu gostaria de saber como que a pessoa faz para escolher a essência que mais pode agradar, o que mais é interessante. Explica para nós. Olá, Sandra, olá a todos. Na realidade, assim, fragrâncias, que nem essas aqui são para ambientes, para casa, trabalho, continua naquela versão do estilo, como que gosta mais. Também é pessoal, né? Então, nós temos desde o cítrico, do mais doce, o lançamento que chegou agora, que é o jasmim. Muitas e muitas pessoas gostam da fragrância de jasmim, que é o lançamento, até vou mostrar para vocês, olha só, é o lançamento da marca da Claroma, né? Esse, ele é o spray. E o que acontece? Na loja nós temos provadores de todos os produtos, onde nós passamos na fita olfativa e a cliente vai sentir a fragrância, né? E vai fazer a escolha daquela que a cliente vai gostar mais mesmo. Até essa aqui que é lançamento, a versão dela, como todas, veio em spray. E também para aquela pessoa que gosta de usar com a vareta, né? Então você põe lá no ambiente e sempre vai ficar o ambiente perfumado. A duração, esse aqui que é com a vareta, por exemplo, é de 4, 5 meses, né? Mais ou menos isso. Dura um monte, né? Sim. Aí vem a Ives Perfumes e busca o refil. Tudo tem refil, né? Então fica mais em conta também. Essa parte do refil é bacana falar. Uma vez você vem, compra no vidrinho, embalagem com cristal, tudo lindo, maravilhoso. Sim. Na próxima você só adquire o refilzinho, tá resolvido. Verdade. Economiza. Verdade. Por exemplo, agora que são dias mais curtos, inverno, o que acontece? Isso é até por nós. Nós não buscamos por fragrâncias mais aconchegantes, mais marcantes até. Então, eu dou a sugestão do jasmim, por exemplo, o vanila com caramelo, rosa da Pérsia, é uma fragrância maravilhosa, né? Eu considero a rosa da Pérsia chique, elegante, extremamente sofisticado. Então, olha, pessoal, quem quer, sinta esse aqui, ele é a fragrância. Pena que vocês aí de casa não conseguem sentir pela TV, né? Porque é uma fragrância apaixonante. Esse é o jasmim. É muito delicado, né? Muito suave. Uma delícia. Gente, pena que televisão ainda não tem cheiro, né? Ainda não tem, é verdade, né? Mas olha, o pessoal sabe onde fica Ives Perfumes. É só dar uma chegadinha na loja que nós apresentamos as fragrâncias aí com o maior carinho para vocês. E esse que eu estava comentando agora, que é então o Rosa da Pérsia, é este aqui. Sinta. Veja se as minhas palavras não descrevem exatamente o produto. Chique. Muito chique. Muito chique. E nessa mesma situação tem o refil e também tem, olha só, em spray para você perfumar suas toalhas de banho, seus lençóis, o seu ambiente, suas colchas, né? Até para quem gosta muito de ter lá no seu ambiente de trabalho para tornar mais agradável, mais aconchegante. É tão bom, né? E da varetinha é interessante, né? Deixa em cima da tua mesa de trabalho, tá lá. Fica o perfume permanente. Você não precisa se preocupar em perfumar todo dia o ambiente, né? Também uma sugestão legal. E óleo corporal, olha que lançamento maravilhoso. Pétalas de rosa. A fragrância também é rosa da Pérsia, né? E ele tem na sua composição as pétalas de rosa. Imagine uma pele macia, perfumada. Olha, pode vir a Ives e montar o kit de presente, né? A gente tá sempre falando e eu adoro reforçar que a Ives Perfumes tem tudo que você imagina e também um pouquinho além. Aquilo que você não sonhou, vem aqui que você vai descobrir. Vai conhecendo mais. Vai conhecendo, exatamente. Uma outra sugestão para as gavetas, então, olha só, os sachês perfumados. Este aqui é uma delícia, cassis e canela. Olha que sugestão maravilhosa, né? Inês, eu gostaria que você falasse de valores. Sim. Porque é legal, assim, para consumir e também para dar de presente. Sim. Por exemplo, os sachês estão todos eles R$ 9,90.
Os difusores com vareta, que tem essa durabilidade de 4 a 5 meses, R$ 69,90. O refil, quando você for fazer a reposição, também é na versão 250 ml, R$ 39,90. E os spray também é nesse valor, porque olha, desde a embalagem é algo decorativo, lindo, maravilhoso. Também é R$ 69,90, né? A marca Claroma, eu adoro ela, eu tenho todo esse tempo de Ives Perfumes, eu tenho a marca e o que ela faz por nós, ela fideliza o cliente. O que nós mais precisamos, além de ter esses produtos maravilhosos, com uma apresentação linda, qualidade. Então a Claroma, ela oferece isso para nós, que também somos consumidores, para o nosso cliente, né? Que merece todo esse carinho, essa confiança, né? Um que eu quero ressaltar hoje, que está fazendo bastante sucesso, é o Flor de Cerejeira. Essa fragrância aqui é maravilhosa. Faltam palavras para dizer o que é. Dela nos sabonitinhos. Que é maravilhoso, né? Uma delícia. Então, assim, olha, uma sugestão linda, cheirosa. E outra coisa fundamental, eu digo que a nossa casa, o nosso lar merece todo esse carinho, esse cuidado, né? Nada mais gostoso que chegar ao final do dia em casa, encontrar tudo cheiroso, né? Tudo de bom, né? Dá uma assinatura. Agora, você falando em casa, eu pensei também para você que tem uma loja. Sabe uma loja aqui? Esse da... Como é que é esse segundo que você me deu? A Rosa da Pérsia. Rosa da Pérsia, ele é extremamente chique, elegante. Então, assim, você tem uma loja de confecção, ó, fica uma dica. Combina, né? Uma loja elegante, é uma coisa muito, é muito bom. Ele é convidativo. Exatamente. Cativante, é uma fragrância cativante. Agradável, né? Exatamente. Então, assim, vir a Ives, conhecer as fragrâncias, sentir na fita olfativa e nós vamos ajudar a encontrar o melhor perfume para a sua casa, a melhor fragrância, né? Agora, essas fragrâncias mais marcantes. Verão, daí chegam as cítricas, né? Isso aí. Bom, então a gente vai indo por capítulos. Hoje é isso que a gente tem para mostrar para você de casa. Tá na dúvida, quer ver mais? Vai no site, acessa o site ivesperfumes.com.br. Você vai ter todas as informações e todos os produtos, além do que nós estamos mostrando hoje. Inês, eu te agradeço, meu bem, mais uma vez. Obrigada a você. Abrir sua agenda para nos receber. Imagina pelo carinho. Muito obrigada. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Um beijo.